Precisamos urgentemente voltar ao caminho da fé. Nós que somos a Igreja do Senhor precisamos retornar ao caminho da fé, a fé santíssima, a fé genuína, a fé verdadeira, a fé gerada pela palavra, a fé que agrada ao Senhor. Essa fé não oscila, essa fé não sobe e desce. Essa fé não nos imuniza de tristeza. E muitas vezes essa fé não impede as coisas ruins acontecerem. Quando andamos no caminho da fé, nos recusamos qualquer outro caminho, por mais sedutor e tentador que seja. Mesmo que o outro caminho resolva rapidamente os nossos problemas, situações, angústias, aflições e tribulações. Muita gente se desvia do caminho da fé porque aparece um outro caminho, uma outra porta se abre, resolvendo as coisas rapidamente. Quando andamos no caminho da fé, não vivemos alienados. Não ficamos cegos para a realidade do mundo, do sistema, nem tampouco insensíveis, mas a fé nos ensinou a disciplinar nossos sentimentos e também levar nosso pensamento cativo ao Senhor Jesus. Ou é a fé que dá a direção, ou são os nossos sentimentos que dirigem nossa vida. Nós precisamos determinar quem nós vamos colocar na cadeira do piloto. Se é a fé ou se é as emoções. Tem gente que fica emocionada tão positivamente que você parece que essa pessoa aí vai mover os montes. Tem pessoas que muitas vezes têm sentimentos tão bons que você fala, vai para o céu com tripa e tudo. Não é aconselhável e nem bíblico você deixar seus pensamentos, sentimentos e emoções dirigirem a sua vida. Porque quando isso estiver bem, você vai ser uma bênção. Mas e quando estas coisas não estiverem bem, por que acontece isso? Qual vai ser o resultado destes momentos em que os sentimentos e as emoções não estão bem? Vamos abrir a Bíblia no Evangelho, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Eu só quero ler 2 versículos, mas nós primeiro vamos ler o 16, e eu tenho algumas observações sobre isso que Paulo falou. Vamos ficar em pé para Romanos. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E que Deus abençoe você. Vamos sentar. Paulo está falando que não tem um sentimento aqui em relação ao Evangelho. Ele não sente vergonha. A vergonha não deixa se afastar daquilo que é o mais importante. Pois não me envergonho do Evangelho pelas seguintes razões, porque o Evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que crê. E não exclui ninguém. E aqui usa duas nações que representavam o mundo, o judeu e o grego, nesta época que ele estava escrevendo essa carta.
Eram dois povos com mentalidade completamente diferente, né? Então ele está dizendo, quem crê, pode ser judeu ou grego, é salvo. Não importa se é judeu ou grego. Não quer dizer com isso que era só para o judeu e só para o grego. Porque aqui ele está falando para os romanos. A igreja localizada em Roma. Eu fiz aqui algumas observações sobre esse versículo 16. A primeira é que Paulo nos diz que não se envergonha do Evangelho. Paulo nos diz que seu sentimento em relação ao Evangelho não é de vergonha, mas é de esperança e de segurança. É de esperança porque ele está falando da salvação. E é de segurança porque é o poder de Deus. É mais seguro do que estar debaixo do poder de Deus. Então, o sentimento que ele tem em relação ao Evangelho não é de vergonha, porque muita gente humilha os evangélicos. Os evangélicos têm sido muito humilhados, mas nós não devemos sentir vergonha, porque somos evangélicos de verdade. Nós temos que ter muita esperança e muita segurança em sermos evangélicos. Estou falando de evangélico não que frequenta a igreja evangélica, mas que são salvos pelo poder do Evangelho. A segunda observação é que quando a gente sente vergonha do Evangelho, que são as boas novas, o Evangelho é as boas novas, então a nossa fé não é genuína. Eu tenho vergonha. Você tem vergonha de falar do Evangelho? Então você não tem uma fé genuína. Eu tenho vergonha de ir para a rua para fazer isso que os irmãos fizeram? Então a sua fé não é genuína. A terceira observação é que quando sentimos vergonha do Evangelho, da vida evangélica, das boas novas que Deus nos deu, significa que os nossos sentimentos estão dirigindo a nossa trindade. Quando nós sentimos vergonha do Evangelho, significa que os nossos sentimentos, nossas emoções estão atropelando a fé. Porque não foram disciplinados. Eu não posso fazer tudo aquilo que eu sinto vontade de fazer. Eu não devo vir à igreja porque eu estou sentindo uma coisa boa, estou emocionado. Quem derrama lágrima e não tem fé não vai para o céu. Não são as emoções que nos salvam. Está entendendo? Amém. Mas o fulano chorava tanto na igreja. Isso não quer dizer nada. Ao chorar muito está evidenciando uma grande emoção. E muitas vezes não está mostrando fé. Então, quando sentimos vergonha do Evangelho, significa que os nossos sentimentos estão atropelando a fé. Quarta observação. Vergonha do Evangelho é um sentimento incompatível com a fé verdadeira e genuína, fé que agrada ao Senhor. Aquele que me nega diante dos homens, eu vou me negar diante do Pai. Então, vergonha do Evangelho não tem compatibilidade com fé. Se eu creio, eu tenho alegria. Aliás, eu me sinto honrado em ter recebido as boas novas do Evangelho. Outra observação desse versículo 16. Quando sentimos vergonha do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, então estamos sendo salvos. Quando sentimos vergonha,
quando não sentimos vergonha do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, então nós estamos no caminho da salvação, no caminho do céu, da eternidade. Amém? Amém. Última observação sobre esse versículo. A salvação em Cristo, e muita gente não consegue crer nisso. Diz que tem fé, mas não crê nisso. A salvação em Cristo não depende de bondade, não depende de boas obras, não depende de caridades, não depende de ética. Uma pessoa sem ética pode ser salva? Pode. Uma pessoa que nunca foi boa na vida pode ser salva? Pode. Uma prostituta pode ser salva? Pode. Uma pessoa que tem muitos deuses pode ser salva? Pode. Eu tenho o exemplo de Abraão, que vivia na Ur idólatra. Eu tenho o exemplo de Jacó, trapaceiro, trambiqueiro. Pega um 171 esse camarada. E Deus falou, vou te salvar. Outro exemplo bíblico, Raabe. A mulher era uma prostituta, mas ela creu. E aí Josué falou assim, olha, então, quando o povo de Deus entrar, não, quando o anjo da morte aqui passar, bota uma fita vermelha lá, que aí você vai ser poupada. E ela foi poupada, e ela entrou na genealogia de Jesus. A gente pensa, infelizmente, graças a Deus a gente não, mas muita gente pensa assim, não, mas o fulano, ele é salvo. Já observaram a perplexidade quando a gente fala que aquele bandido, aquele ladrão foi salvo? E aí a gente vê uma pessoa que tem uma vida bonita, familiar, mas ela diz, não acredito em Jesus, então ela vai para o inferno. Aí as pessoas ficam com ódio da gente. As pessoas falam assim, isto é injustiça e Deus não é injusto. Vamos para o versículo 17. Leia em voz alta o versículo 17. O que está escrito aí na sua Bíblia? O versículo 17 do capítulo 1 de Romanos. Já. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Se a gente quer entender sobre justiça, a gente tem que parar um pouquinho nesse versículo 17, justiça de Deus. Visto, ele está concluindo o versículo 16, quando ele diz assim, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Aí tem um ponto e vírgula. Ele vai continuar. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Então como é que Deus vai fazer essa justiça? Quem é salvo e quem não é salvo? Quem crê no Evangelho. Então, para você que não consegue entender isso, e não acredito que eu vou hoje satisfazer a dúvida dirimir a dúvida de todo mundo. A salvação depende só de fé. A fé no Evangelho. Nas boas novas da salvação. Onde a justiça de Deus se revela. Tem céu e tem inferno. Quem é que decide se vai para o céu ou para o inferno? É quando o ser crê no que Deus falou. Ponto final. Mas ele era bom, ele era um pai mais maravilhoso, mas ele não creu no que Deus falou. Ponto final. E você e eu e nós não vamos conseguir convencer quem não crê no poder de Deus, na palavra de Deus e no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo.
É simples assim. Mas a religião inventa uma maneira de colocar todo mundo no céu. Nem todo mundo vai para o céu. E muita gente que nós pensamos que vai para o inferno, vai para o céu. A igreja do Senhor está brigando sobre livre-arbítrio e predestinação há séculos. Eu só tenho uma coisa a dizer. Se crê no Senhor, é salvo. Se não crê, é condenado. A justiça de Deus significa, existe o Evangelho. Deus falou assim, existe minha palavra. Você crê? Você crê? Você crê? Vai para o céu. Você não crê? Vai para o inferno. Está condenado. É duro e simples e é somente isso. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Então, é que às vezes a gente não quer aceitar que aquela pessoa da família muito amada, que determinou-se não crer, não quer crer, ela não crê. Ah, mas é porque ela não crê. Vamos botar assim, ela não crê. A gente acha que a gente pode fazer alguma coisa. Podemos pregar o Evangelho para ela. Pregar o Evangelho para ela. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Então, quem crê no Evangelho, mesmo não sendo bom cidadão, bom pai, boa mãe, bom filho, boa filha, mesmo não sendo caridoso, nem ético, nem moral, mas consciente que carece da glória de Deus, será justificado e salvo. Mas como que o céu vai ter gente sem ética? Mas quem disse que o céu vai ter sem ética? Porque o texto está dizendo assim, a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Ele vai ser transformado. Ele vai ser transformado. O ladrão era ladrão. Os dois eram ladrões, ao lado direito e esquerdo de Jesus, lá no dia da crucificação. O da esquerda falou, não creio, eu só vou crer se tu descer. E Jesus falou assim, não é dessa forma que tem que crer. E o outro falou, eu creio, lembra-te de mim quando estiver no paraíso, já vai estar comigo no paraíso. O cara era ladrão. O cara era ladrão, gente. E o jovem rico foi para o inferno. Ó, como é que pode isso? Mas isso é injustiça. Não, isso é a justiça de Deus revelada no Evangelho. É o que Paulo falou. Mas quem não crê no Evangelho, mesmo sendo bom cidadão, bom pai, boa mãe, bom filho, boa filha, mesmo sendo caridoso e ético, será condenado. Mas isto é injusto. Não. Isto é a justiça de Deus revelada no Evangelho. É o poder da palavra. O poder do Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Se você crê nisso, você está salvo. Está entendendo? Estou achando algumas pessoas assim, meio que... O que eu tenho a dizer é que muitas pessoas amadas nossas, nós não vamos ver mais depois que a gente sair desta dimensão. Então é só crer? Não, mas não depende de você querer. Porque a fé é um dom de Deus. Bom, para quê? Para a gente não bater no peito, não, porque eu sou salvo. A gente ia ser assim. Mas tu não é salvo, tu é um burro mesmo. Como é que tu não crê, rapaz? Tu não tem fé, tu não está vendo. A gente até fala assim, mas tu não está vendo? Olha isso. Ele não crê. E a justiça de Deus se revela em crer no Evangelho.
Essa desgraça toda acontece quando começa a se vender salvação. Você pecou? Ah, dá 100 reais. Dá 100 reais que você compra a tua entrada para o céu. E coloca, e isso tira da mão de Deus o poder de salvar quem Ele quer e bota na mão de quem tem dinheiro para pagar a multa e o imposto. Eu pago. Quem der 1.000 reais, quem der 5.000 reais, está tirando a soberania. Que se pudesse, não pode, ninguém faz isso. Mas é como se tirasse a soberania de Deus e colocasse nas mãos do indivíduo que vai dar 1.000, 5.000, 10.000, 100.000, R$1, 100 reais, 10 reais. Você pode dar 1 bilhão de euros se você não crê no Evangelho. Foi mais um que pagou uma... Como é que é o nome? Indulgência. Hã? Indulgência. É simples assim. Então esquece a questão do livre-arbítrio e predestinação. Esquece isso. Deixa isso de lado ali. A questão é você crer no Senhor Jesus, você crê na palavra, você crê no Evangelho, crê ao ponto disso transformar você, de fazer você ir para a rua, dar sopa, caldo, roupa. Isso transformou você, que mudou o teu linguajar. Você não fala mais palavras obscenas, você não é uma pessoa mais maledicente. Então você está crendo no Evangelho. É assim. E ninguém vai julgar você. Fala, ninguém vai me julgar. Ninguém tem poder de me condenar. Fala. Porque foi Cristo que morreu em meu lugar. Agora, se você não está com essa fé no Evangelho, é melhor ficar calado, porque tem deputado aí que agora não está nem falando mais nada. Sabe por quê? Porque o Lava Jato está lavando toda a sujeira, quer dizer, está levantando tudo que está podre. Tu vê que antigamente tinha deputado... Agora tem um tal mineiro aí que eu nunca mais ouvi falar. Né? Então, se a gente não crê, é melhor ficar calado do que tentar discutir como é que Deus vai salvar, porque Deus não é injusto. Quando a gente crê no Evangelho, a gente fica mais humilde do que metido a besta. Quando a gente crê no Evangelho, a gente chega à conclusão que a gente não sabe de nada. Que a gente depende da graça e da misericórdia do Senhor. Isso é injusto. Essa é a frase que o diabo colocou em nossa boca para a gente querer sair da soberania de Deus. E aí, nessa mesma carta aos Romanos, no capítulo 9, Paulo explica a soberania de Deus quando o Faraó. É Deus quem faz. Você crê nisso? É Deus quem escolhe. Você acredita nisso? Então, vamos parar de discutir assuntos que nos levam para brigas e desuniões. Vamos crer no cerne da questão. Você crê no Evangelho? Ah, mas eu creio, mas fulano, esquece fulano. Para de pensar no fulano. Pensa em você. Você crê? Eu creio. Você crê? Não, Senhor, me ajude na minha falta de fé. Teve um pai que falou isso e o Senhor o ajudou. Pelo menos chegue à conclusão de que você não crê. Seja honesto em falar, eu não creio. Porque a fé nos leva a aventuras espetaculares. Vocês não sentiram grandes emoções na sexta para sábado? Não aflorou sentimentos no coração de vocês? A fé faz isso acontecer. Mas estas coisas não fazem a fé existir em nosso coração. Então a vida tem momentos de emoções e sentimentos, mas as emoções e sentimentos não dirigem pessoas de fé. Eu vou concluir dizendo algumas coisas aqui, resultado de pensamentos, da minha própria vida, de coisas que li e da própria Bíblia, principalmente. Primeiro, por que será que pessoas parecem radicalmente convertidas e intensamente apaixonadas na fé, de repente desistem de tudo? Aí alguns dizem assim, porque perdeu a salvação. Meu Deus!
Elas parecem ter tido a conversão mais incrível de todas. Mas, de repente, a coisa esfria e deixam a fé de lado. Como isto é possível? De fé em fé. Sabe o que significa de fé em fé? É progressão, é avanço. De fé em fé não é hoje está fraco, amanhã está forte, hoje está fraco, amanhã está forte, hoje está no inferno, amanhã está no céu. De fé em fé não é isso. De fé em fé é crescendo todos os dias. A outra coisa que eu quero dizer é, será que de fato houve conversão? Ou nós queríamos nos convencer de que aquela pessoa muito querida, que a gente teve um trabalho imenso de levar para a igreja, a gente está afirmando uma coisa que não aconteceu. Está entendendo isso que eu estou falando? Porque é triste a gente ver algo, um comportamento de gente de igreja sem fé nenhuma no Evangelho. E a Bíblia nos manda julgar, não condenar. E a gente fala o que Pedro falou para aquele homem que andou com Filipe: vá você e teu dinheiro para o inferno, porque você não tem parte no Evangelho. E as pessoas não gostam da verdade, do confrontamento, da pura realidade. E tem um monte de gente falando: a igreja, 5.000 pessoas, vai todo mundo para o céu. Será? Será que aquilo que parecia fé não foi apenas emoção de um momento? Música linda. Essa música que a gente canta é de um poder incrível. A música nos transporta no tempo. Se a gente ouvir uma música da nossa adolescência, a gente vai lembrar dos momentos que a gente bebia goró, fumava, um monte de coisa, nos leva para lá. A música tem este poder, mas a música não tem poder para salvar. A salvação vem do Senhor. Será que aquilo que parecia fé não foi apenas emoções, sentimentos, e a gente já definiu, fulano está salvo? E aí que começa a confusão, a gente está falando do que a gente não sabe, porque coração é terra que ninguém vê. A verdadeira fé não tem nada a ver com a emoção de um momento, mas tem tudo a ver como se comportará ao longo do tempo. É no dia a dia. Às vezes eu fico pensando, o diabo fica assim sentado: quando é que esse cara vai desistir? Quando é que essa mulher vai parar? E aí ele tem permissão de Deus para tocar nas coisas e a gente continua firme. E a gente fica triste, mas a gente não fica sem fé. A gente é decepcionado, mas a gente não perde a fé. Porque a fé de fé, porque o Evangelho diz que de fé em fé a gente vai viver pela fé. Nós vamos crescer na fé. Não vamos minguar na fé. A fé não mingua. A fé nos fortalece. Não podemos analisar a salvação de ninguém baseada num momento de emoção, e sim ao longo da vida daquela pessoa. É aí que se analisa a salvação. Como essa pessoa ainda não parou de viver, não chegou o fim dela, a gente não tem dados palpáveis para dizer que aquela pessoa está salva. Mas o Espírito testifica com o nosso Espírito, então ela vai estar produzindo fruto. O fruto que Paulo fala aos Gálatas. Outra coisa, quando a fé verdadeira é fato, a pessoa continuará crescendo no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. É fé? Então eu estou crescendo no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. E mais, não continuo sem ética, não continuo ladrão, não continuo bandido, não continuo mentiroso. Por quê? Essa fé
me transforma. E eu vivo agradando ao Senhor. É muito simples. Você está agradando ao Senhor? Alguns momentos da minha vida eu não agrado a Deus, por causa dos meus sentimentos. Mas a fé que eu tenho faz com que meus sentimentos parem. Não parem, mas não dirijam, não determinem. Está entendendo o que eu estou falando? Quando a fé é verdadeira, é fato, a pessoa continua crescendo no conhecimento e na graça do Senhor. A pessoa vai sendo transformada. A pessoa vive agradando a Deus de fé em fé. Ainda que não necessariamente de forma perfeita e sem mácula, porque a gente ainda está nesse corpo. Está claro? Amém. Outra coisa. Infelizmente, muitos, não todos, estão construindo suas vidas cristãs apenas sobre uma experiência emocional. Ah, mas no passado eu fazia isso. E o passado já passou, acabou. É hoje. Não adianta você ter feito no passado e hoje você parou. Se você parou, vamos analisar a sua fé. Porque a fé é de fé, a palavra de fé é fé. De dia em dia, de glória em glória. Palavras do apóstolo Paulo. Ah, mas eu fui uma bênção e ninguém reconheceu. Pô, então você não fez com fé genuína. Você fez para aparecer e ser reconhecido. E aí tem aquela música, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Isso é fé. Se ele realmente vive o que ele canta, é fé. Porque eu não conheço a pessoa que fez a música. Eu não conheço profundamente para dizer que ele vive assim. Ele canta assim. E tomara que ele viva assim. Não sei. Não posso dizer sim nem não. Eu não conheço. E eu espero, minha oração, que ele viva assim. Porque cantar e pregar é tão fácil. Olha, eu estou tendo uma facilidade para falar isso tudo aqui. O negócio é eu viver isso tudo aqui lá fora. Está entendendo? Muitas vezes a vida cristã pode ser cheia de emoção, mas não podemos construir nossas vidas espirituais em cima de emoções. Porque as emoções vão e vêm e vão. Entendeu? Ah, você não está sentindo nada bom? Nem bom nem mal. Ah, então você não está com fé. Não atregue fé com emoção. Eu posso não estar sentindo nada bom, mas eu creio que eu vou superar essa crise, essa situação difícil. Isso é fé. Não estou com vontade de ir. Se tem fé, vem arrastando os pés. Isso é fé. Ah, eu não vou porque eu não estou com vontade de ir. Isso não é fé. Isso é emoção, sentimento. A pessoa que espera a vida cristã, espera que a vida cristã seja uma corrida de fortes emoções, todos os dias, pode ficar desapontada ao acordar numa manhã e não sentir coisa alguma. Você já aconteceu isso com você? Você vai dormir com uma fé tremenda aí durante a madrugada, começa a ter dor de barriga, vai ao banheiro várias vezes, dor de cabeça. De manhã você está arrebentado. Por exemplo, a gente vai celebrar o aniversário de uma pessoa querida. Aí chega lá, come uma pizza de bacalhau, pizza de calabresa, pizza de cogumelo, presunto. Imagina isso tudo, né, entrando. E Coca-Cola, e água tônica, e Fanta, porque Fanta alimenta, Fanta laranja. É laranja, tem vitamina C. Imagina isso tudo. E alguns ainda bebem vinho, cerveja, vodka e etc, etc. Imagina, e aí tem uma festa, alegria. Aí vai para casa. Aí vai dormir. 2 da manhã, ele é acordado. Aí ele vai ao banheiro. Começa um som sair do banheiro.
Aí começa a ver aquela dor de cabeça, uma enxaqueca. Eu estava em festa. Estava em fé? Não. Estava ali numa orgia gastronômica. Aí de manhã, está cuspindo marimbondo. Quero saber de a igreja não. Por que Deus deixou isso acontecer comigo? Mas Deus não mandou você beber até cair. Deus não mandou você comer até passar mal. Veja, assim como diz, Deus não é injusto ali, muita gente fala assim, mas por que Deus deixou? Mas Deus não mandou você fazer isso. Percebe como a linguagem, a palavra colocada na nossa boca é para justificar uma religião falsa. A pessoa que espera que a vida cristã seja uma corrida de fortes emoções todos os dias, pode ficar desapontada ao acordar numa manhã e não sentir coisa alguma. Ou sentir uma tremenda enxaqueca. E é nesse momento que se faz necessário crescer e ter fé de verdade e não só sentimentos. Ainda assim, alguns estão construindo todo o seu relacionamento com Deus com base em experiências emocionais, e quando as emoções não aparecem, elas desistem. As pessoas não desistem porque foram traídas. As pessoas não desistem porque foram decepcionadas. As pessoas não desistem porque o pastor é isso e a igreja é aquilo. As pessoas desistem porque elas não tiveram fé. Elas não têm fé. É por isso que elas desistem. Eu vivi um passado, eu servi a Deus. Serviu, mas não serve mais. Por quê? A fé acabou, a fé não acaba. Como Paulo falou, de fé em fé. Agora vou ler o texto novamente aqui. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo, o cara justificado pela justiça de Deus que se revela no Evangelho, esse cara vive pela fé. Se ele vive pela fé, se eu estou com fome, o que é que eu faço? Eu como. Se eu estou com sono, o que é que eu faço? São necessidades do meu corpo. Qual é a necessidade da minha alma? Fé. Se eu não estou com fé, eu tenho que ler a Bíblia. Eu preciso aprender mais. Eu preciso crescer. Então a fé é a necessidade que o meu espírito tem. Como o meu corpo tem da comida, da bebida e do sono. E quando eu sinto fome, sede e fome, eu faço aquilo que eu preciso para o meu corpo ser suprido. Então, se eu estou desanimado, eu não vou esperar morrer. Eu vou para aquilo que supre essas necessidades do meu espírito, e que é a palavra de Deus, e é o Evangelho do Senhor Jesus. Entenderam ou não? Eu quero encerrar dizendo que quando pessoas constroem suas vidas cristãs em cima de emoções, eventos, sentimentos, elas estão construindo sobre fundações erradas. É sobre a palavra. Por isso que eu tenho dito que a fé genuína, a fé santíssima, a fé gerada pela palavra, desde o início, desde a primeira mensagem. Hoje nós estamos na 14ª mensagem. Eu tenho falado que a fé genuína é gerada pela palavra. Então, quando eu construo a minha vida espiritual em cima das emoções, dos sentimentos, dos eventos, apenas dos momentos bons ou das promessas maravilhosas de Deus, eu estou construindo sobre fundações erradas. Porque na palavra de Deus ele não faz só promessas boas, ele diz assim: no mundo tereis aflições. Isso significa que eu passarei por elas. Não significa que eu serei derrotado. Se eu creio no Senhor do Evangelho. E se eu creio no Evangelho que me anuncia o meu Senhor. Entende isso? Então, meus irmãos, vamos conversar sobre isso, porque você precisa parar, ou não entra mais nessa artimanha do diabo de nos fazer brigar com o presbiteriano porque ele é predestinado, ou brigar
com um assembleiano e ele tem livre-arbítrio. Eles são nossos irmãos em Cristo. Há uma questão apenas aí de que ele está vendo a coisa, ele, não sei quem, está vendo de maneira equivocada. Mas o importante é se está vendo Deus da maneira correta. É Deus quem salva. É Deus quem escolhe. É Deus quem mandou o Filho dele para morrer na cruz em nosso lugar. Então, vamos esquecer essas coisas que dividem, que dividiram. E se nós entrarmos nesse grupo de teólogos, a gente vai continuar sendo instrumentos para a divisão da igreja. Então é importante o seguinte: você crê no Evangelho? Você crê no Evangelho? Você crê no Evangelho? Você crê no Evangelho? Você está salvo. Ah, eu já criei, mas não creio mais. Então você nunca creu. Porque é de fé em fé, é de glória em glória. E Deus, está escrito isso na Bíblia, com aquilo que Ele começou, Ele vai completar ou será que Ele vai completar? Ele vai completar, então fica tranquilo. Fique preocupado quando você não crê. Se você não crê, você nunca creu a fé santíssima. Mas se ainda está vivo, ainda tem a oportunidade. Amém. Amém. Entenderam? Aleluia. Obrigado, Pai, pela tua bondade, por esse esclarecimento, por esse texto que existe há mais de 2000 anos. Nos ajude a nos concentrarmos, debruçarmos apenas sobre tua palavra. E como Pedro agirmos como Pedro, lançarmos a rede sobre a tua palavra. Que não entremos em discussões teológicas, debates, porque a tua palavra nos ensina para não fazermos isso. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua bondade, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela fé gerada em nosso coração, pela tua palavra. Te pedimos isso no nome de Jesus. E todos digam amém. Amém.